Fala, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos muito bem e seguros. Meu nome é Rafael Mendes, sou responsável pela área de sementes e biotecnologia de algodão da Bayer. Hoje, mais uma vez, vou acompanhar vocês nessa experiência Bolgar. Sejam muito bem-vindos ao Futuro do Algodão, Dia de Campo Bolgar. Olá, pessoal. Boa tarde, sou o João Tovajar, gerente comercial de algodão na Bayer. Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a todos que disponibilizaram o seu tempo para participar do nosso evento, tá? Nosso último encontro teve foco na Bahia. Pudemos ver como as variedades com tecnologias Bolgar estão dando um show de produtividade e qualidade de fibra. E, principalmente, como os investimentos em pesquisas e tecnologia levam a benefícios e soluções para o cotonicultor brasileiro, ajudando a vencer os desafios que estão porteira dentro. E hoje não será diferente. Rafael, o que teremos hoje? E hoje, pessoal, o que teremos? Hoje o nosso foco vai ser o Mato Grosso. Nós traremos posicionamento técnico de materiais com as tecnologias Bolgar 2 RR Flex e vamos dar uma olhada, vamos ver como é que está a performance dos materiais pré-comerciais pensando na nossa próxima tecnologia, Bolgar 3 Roundup Red Flex. Nosso objetivo com esse evento, mais uma vez, é levar informação de qualidade para o agricultor e para toda a cadeia. Com isso, o agricultor vai conseguir extrair o máximo de produtividade e qualidade de fibra dentro da sua lavoura. Para me ajudar com esse posicionamento, vou contar novamente com a presença dos meus colegas João Tovajar, Giovanni Tamioso, Renato Horikoshi, Samir Costa e, mais uma vez, com a presença do professor e consultor Gustavo Pazetti. O professor já esteve com a gente na Bahia e hoje estará aqui para agregar os seus conhecimentos na discussão sobre o Mato Grosso. Pessoal, por favor, não esqueçam, no final nós teremos um momento de perguntas e respostas. Não deixem de enviar as suas perguntas. Para a gente começar, eu gostaria de chamar meu colega Giovanni Tamioso para ele falar um pouquinho sobre o nosso programa de desenvolvimento de variedades para a plataforma Bolgar. Giovanni, está contigo. Obrigado, Rafael, pela introdução. Muito boa noite, né? Boa tarde a todos, para quem está no Mato Grosso, né? É um grande prazer estar falando com todos vocês. Meu nome é Giovanni Tamioso, eu sou líder de desenvolvimento de mercado para algodão na Bayer. Bom, pessoal, nesses próximos minutos, né, o meu objetivo é demonstrar um pouco, tá, como nós trabalhamos como departamento de desenvolvimento de mercado, tá, os nossos processos de avanço e posicionamento de variedade de algodão para o mercado brasileiro. Bom, pessoal, todo esse processo, né, é claro, é baseado em muita ciência, não diferente de todos os outros processos e produtos e negócios que a Bayer conduz, né? Nesse processo é baseado, e todo esse processo, pessoal, né, desenvolvimento de materiais de germoplasma de algodão, é baseado em uma ampla e robusta rede de ensaios das principais regiões cotonicultoras do Brasil. Nós atuamos, tá, com diversas parcerias de co-desenvolvimento para lançar esses materiais e essas variedades no mercado, seja no cenário nacional, em conjunto com empresas do ramo de melhoramento genético de algodão, como TMG, IMA e Embrapa, a campo, tá, com elevados critérios de seleção que nos ajudam a definir e avançar as variedades mais competitivas, com foco, é claro, nos agricultores, atendendo às principais características desejadas em uma cultivar e atendendo às demandas de mercado, é claro, como produtividade, rendimento de fibra, que são sempre muito importantes, sanidade e elevados índices de qualidade de fibra, baseado nas análises de HVI, que nós sempre realizamos em todos os nossos ensaios. Aliás, pessoal, qualidade de fibra, né, tem sido cada vez mais importante, né, dentro do mercado internacional de fibra de algodão, por questões de competitividade e elevada demanda da indústria têxtil internacional. Então, vocês podem ter certeza que nós estamos trabalhando cada vez mais fortes, tá, para levar ao mercado e lançar variedades com características de qualidade de fibra cada vez mais elevadas. Bom, comentando um pouco sobre o nosso modelo de ensaios, tá, entrando um pouco mais a fundo. Dentro dos 3 a 4 anos que eu comentei, os 2 primeiros anos de testes são ensaios de microparcelas
com repetições. Já no terceiro ano, com as variedades avançadas após esse período, nós levamos a uma rede de ensaios de faixas, distribuídos nas principais regiões de algodão e conduzidos em larga escala com os agricultores, na realidade, que é muito importante, no manejo e ambiente de produção do agricultor. Tá? Para vocês terem uma ideia de proporção, de tamanho de ensaio de faixa, são áreas de aproximadamente 20 hectares, tá? Com ao redor de 15 variedades em cada um desses locais, sendo de 1 a 1,5 hectares por material, o que nos possibilita gerar dados de rendimento de fibra em escala comercial, ou seja, na algodoeira local do agricultor, antes mesmo do material ser lançado comercialmente. Isso é muito importante, pessoal. Então, no nosso último ano de avanço, com esses ensaios de faixa, né, já nos dão condição, né, de levar uma informação refinada de rendimento de fibra em escala comercial, né, para que a gente possa, mesmo no primeiro ano de lançamento da variedade, né, disponibilizar para os multiplicadores e agricultores com a melhor informação possível, tá, de posicionamento técnico da variedade. Bom, e com toda essa rede de ensaios de avanço que eu comentei, mas os ensaios de práticas agronômicas voltadas para o melhor posicionamento de variedades, como, por exemplo, época de plantio e manejo com regulador de crescimento, que nós também conduzimos, são realizados ao todo e por ano ao redor de 6 mil parcelas distribuídas nas regiões mais representativas do Brasil. E é dessa forma, né, portanto, com todas as parcerias que eu comentei, tanto no Brasil como de fontes externas, Austrália e Estados Unidos, que nós conseguimos avançar, né, e buscamos avançar os melhores materiais de germoplasmas para o mercado, tá? E dessa forma a gente tem a certeza de estar conseguindo atuar e atender essa grande demanda dos agricultores, tá? Em todo o Brasil. E é claro, sempre com a plataforma de biotecnologia Bollgard, que, como vocês sabem, tá, é de amplo licenciamento. Essa é a política da Bayer, que será abordada com mais detalhe na sequência do tour virtual, tá? Sobre a tecnologia Bollgard. O Renato, na sequência, vai trazer mais informações técnicas a respeito da plataforma de tecnologia. Bom, pessoal, espero que vocês aproveitem, tá, ao máximo esse momento, essa live, esse tour virtual que nós estamos trazendo para todos vocês, que vai ter ainda, né, até o final, né, da sessão, assuntos muito pertinentes e relevantes para a cotonicultura brasileira. E assim como o Rafael trouxe no início, caso vocês tenham perguntas, dúvidas, fiquem à vontade para endereçar no chat do Facebook, que ao final nós teremos um momento para estar discutindo e conversando um pouco mais com vocês. Tá? Nesses breves minutos, tá, rapidamente, era um pouco do que eu tinha para compartilhar com vocês, e agora eu passo a palavra para o Renato Horikoshi, que vai abordar um pouco mais no detalhe o tema de biotecnologia e tecnologia Bollgard. Por favor, Renato, está contigo. Obrigado, Giovanni. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Renato Horikoshi. Eu sou especialista em manejo de resistência de insetos na Bayer. Tá? Eu tenho trabalhado aí junto ao time já faz um pouco mais de 3 anos. Tá? Então, a gente hoje vai estar falando um pouco sobre produtividade e qualidade de fibra. Tá? Então, quando a gente fala em produtividade e qualidade de fibra, né, quais são, né, as estratégias da Bayer atualmente para que a gente tenha um incremento nessa questão de produtividade, né, qualidade de fibra. Então, basicamente, nós temos aí 2 pilares básicos. Tá? Então, o primeiro deles, né, é o pilar de melhoramento do nosso germoplasma. Então, trazer novas variedades, né, que vão definir potencial produtivo. Então, cada variedade vai ter que trazer também características específicas, adaptadas para cada região. Tá? Isso vai te trazer maior, né, produtividade, qualidade de fibra, melhor manejo, tá? Então, tudo vai estar atrelado ao nosso melhoramento aí, que o Giovanni também acabou já abordando com a gente, tá bom? O segundo deles, tá? A gente está falando em biotecnologia, tá? Então, quando a gente está falando de biotecnologia, não só biotecnologia para controle de lagartas, mas biotecnologias, né, que trazem tolerância a herbicidas, né? No nosso caso aqui agora, a gente vai estar abordando um pouco mais a fundo a questão do manejo de lagartas, tá? Então, as biotecnologias que trazem a proteção contra lagartas na lavoura, né? Então, o que essas biotecnologias realmente trazem, né? Então, a gente tem novas biotecnologias constantemente sendo, né, aprimoradas dentro da Bayer, né? A pesquisa sempre está trabalhando para trazer novas tecnologias, né? Então, basicamente, a gente tem 2 pontos, né, sobre novas tecnologias, que é manutenção dos benefícios atuais,
tá? Então, a gente sabe que resistência não é um problema se vai acontecer, mas é uma questão de quando vai acontecer. Então, a gente precisa continuamente trazer novas tecnologias para que possamos fazer um manejo correto, né, e efetivo das pragas que estão no campo. Então, a característica de piramidação que eventualmente a gente sempre busca, tá, visa realmente a ter uma proteção mais ampla sobre as pragas já protegidas na lavoura. Então, a gente sempre está buscando, né, ter um manejo de resistência efetivo, né, por meio dessa manutenção da proteção que a gente já garante atualmente. Né? O segundo ponto que essas novas tecnologias trazem é, eventualmente, o aumento do espectro de proteção de pragas. Tá? Então, a gente sabe que tem várias pragas na cultura do algodoeiro, tá? Então, a gente tenta sempre capturar o máximo, né, de amplitude de pragas para ter o manejo e ter essa flexibilidade de manejo de pragas na cultura. Tá? Então, todas essas questões, né, de flexibilidade do manejo de pragas, né, antes da biotecnologia, né, às vezes era dificultado. Né? Então, a gente no passado tinha pragas, né, que até hoje, em culturas que não são BTs, a gente tem uma dificuldade de manejo, né, a partir do momento que a cultura fecha o dossel, né, aquelas pragas que se localizam no bacheiro, a gente tem uma certa dificuldade no manejo. Tá? Então, a tecnologia BT, né, nesse caso a gente está falando aqui de Bollgard, trouxe essa flexibilidade, né, de ter essa proteção das folhas, né, dos botões florais, né, das maçãs, estruturas reprodutivas, né, do ataque destas pragas, né, em alvos, em locais onde eram difíceis de se manejar com inseticidas no passado. Então, isso traz também uma proteção maior das folhas, né, que, consequentemente, a gente vai estar trazendo proteção maior. Então, o fato da folha não ser danificada pela lagarta, a planta não vai ter, né, a questão de aborto, né, de estruturas reprodutivas, porque ela vai estar mais protegida. Tá? Então, a gente falou um pouco sobre futuro, né, o que a gente está fazendo. Né? Então, dentro das plataformas, né, que atualmente a Bayer tem, a gente tem aí Bollgard 2, né, e a gente está aí trazendo também, em breve, Bollgard 3. Tá? Então, o que vai ter, né, de novo nessa tecnologia? Tá? Então, além do que a gente já tem com a tecnologia Bollgard 2 no campo, a tecnologia Bollgard 3 vai estar trazendo adicionalmente a proteína VIP3A. Tá bom? É uma proteína nova no sistema, né, do algodão. Ela já existe na cultura do milho, mas no sistema algodão ela é uma proteína nova que ela vai estar trazendo justamente esse conceito de piramidação, né, que já existe para algumas pragas na tecnologia Bollgard 2, mas a gente vai trazer mais robustez, né, para essas pragas que já são controladas efetivamente pela tecnologia Bollgard 2. Então, a gente está falando aqui de Chrysodeixis includens, né, a lagarta falsa medideira, né, Curoquerea, Alabama argilácea, Pectinófora, lagarta rosada e Chloridium, lagarta das maçãs. Então, todas essas tecnologias, né, já são bem controladas pela tecnologia Bollgard 2, né, mas adicionalmente a proteína VIP3A vai trazer maior proteção, né, a gente vai trazer uma maior robustez, né, nesse nosso manejo de resistência. Então, como eu falei, resistência não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, a gente trabalha nesse sentido de ter várias proteínas atuando com a mesma praga, para que a gente não tenha problemas, né, futuros com essa tecnologia. Então, a gente vai ter essa tecnologia sendo bem utilizada, né, por muito tempo, tá bom? O outro ponto, né, que vem de encontro com o que eu já falei também, da tecnologia, com a Bollgard 3, com a adição da proteína VIP3A, vai trazer um incremento na questão de ter uma maior proteção com as espécies, né, menos suscetíveis para as tecnologias atuais. Então, a gente está falando do complexo Spodoptera, né, e do complexo de Helicoverpa aqui. Então, essa tecnologia vai estar trazendo, né, esse benefício, né, e, consequentemente, vai flexibilizar o manejo, né, de pragas, né, como um todo. E é sempre bom lembrar também que o manejo de pragas não depende só da tecnologia BT. Né? A tecnologia BT é apenas um dos pilares do manejo integrado de pragas. É sempre bom sempre lembrar que existem vários pilares de manejo, né? Então, manejo com inseticidas, manejo cultural, né? Manejo regional, fazer um manejo
plantio correto, né, para você não ter uma população de praga alta. Então, tudo isso está junto no sistema para que a gente tenha um manejo correto, né, das pragas e, por final, a gente vai ter um rendimento de fibra, uma qualidade de fibra, produtividade maior. Então, tudo isso também está alinhado com nossas estratégias, né, locais, com as estratégias globais. Então, a tecnologia Bollgard 3, né, também tem, a gente está falando de tecnologias globais, então tem na Austrália, Estados Unidos, tá? Então, a Austrália é um caso clássico onde houve uma troca da tecnologia Bollgard 2 para a tecnologia Bollgard 3 de maneira bastante rápida. A chave foi virada praticamente em 1 ano, tá? Então, eles veem o benefício desta tecnologia, né? Tem as recomendações de manejo de resistência, plantio de refúgio. É um caso, né, que o pessoal realmente sempre comenta que é um caso de sucesso para o manejo de pragas, manejo de resistência a insetos, né, que é o caso da Austrália. Então, a gente também está alinhado com as estratégias globais de controle de insetos para a cultura do algodoeiro aqui no Brasil, com essas tecnologias que a gente está trazendo. Tá bom? Então, agora eu passo a palavra para o professor Gustavo Pazetti, né, que vai estar trazendo uma visão sobre a fisiologia e o manejo da cultura do algodão. Com você, Pazetti. Muito obrigado, Renato. Pessoal, boa noite a todos, né? Boa tarde para o Mato Grosso. Externo aqui o meu agradecimento à Bayer pelo prestígio e o privilégio que me concede de poder estar participando desse evento Futuro do Algodão, Dia de Campo Bollgard. Como eu fui ligeiramente apresentado, né, eu sou professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde, aqui em Goiás. E a minha participação ela acontecerá em 2 eventos. O primeiro deles, eu tenho o desafio de discutir sobre as características técnicas mais importantes que se esperam de uma cultivar, e obviamente ela tem que ser competitiva. E num segundo momento, eu estarei abordando sobre a fisiologia da fibra. Bom, então vamos lá. Eu dou início aqui ao compartilhamento da tela com vocês e, da mesma forma, aproveito para agradecer a todos consultores, gerentes, técnicos, agrônomos que estão nos acompanhando e, evidentemente, estão prestigiando esse evento Futuro do Algodão, Dia de Campo Bollgard. Bom, vamos lá, então. Nessa primeira intervenção, o desafio é apresentar quais seriam as características técnicas mais importantes de uma cultivar. Diante do mundo competitivo de hoje, né, é inadmissível que uma cultivar não tenha potencial produtivo. Obrigatoriamente tem que haver potencial produtivo, até porque sabemos nós que conta de algodão somente se paga com algodão. Agora, é importante que essa variedade manifeste sempre seu potencial produtivo ou que defenda seu potencial produtivo. Como é que nós entendemos isso? Entendemos isso como uma característica muito importante chamada de estabilidade produtiva. Especialmente no Mato Grosso, onde nós temos a oportunidade de termos mais de uma época de semeadura, é importante que nós tenhamos variedade que defenda seu potencial produtivo independente da época de semeadura. A pergunta é, o que está por trás da estabilidade produtiva? O que está por trás da estabilidade produtiva, fisiologicamente falando, é a capacidade da variedade manter seu equilíbrio funcional, ou, em cada uma das suas fases fenológicas, atingir equilíbrio funcional máximo. E como poderíamos definir equilíbrio funcional máximo? Poderíamos defini-lo como a habilidade que a variedade teria para transformar luz solar, água, CO2 e nutrição naquilo que interessa, em rendimento de fibra e de fibra com qualidade. Agora, nos perguntamos, o que está por trás dessa maior habilidade para transformar água, luz e nutrição em potencial produtivo, em estabilidade, em rendimento de fibra e em qualidade? Exatamente o equilíbrio funcional. E para nós definirmos o que é equilíbrio funcional ou como quantificar o equilíbrio funcional, precisaríamos responder 3 perguntas.
A primeira delas, do que a planta é formada, o que a planta precisa para funcionar e o que ela estabelece como prioridade máxima para atingir o equilíbrio funcional. Vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Para responder do que a planta é formada, precisamos fazer uma análise. Precisamos transformar peso fresco em peso seco. Nessa transformação, nos deparamos com a informação de que 80% a 90% do peso fresco de uma planta é água. E a planta funciona de forma equilibrada quando ela está túrgida, não quando ela está murcha. E, portanto, é impossível imaginar equilíbrio funcional sem água. Ora, o que nós sabemos? A água é uma molécula que apresenta residência temporária na planta. O que isso significa? Que grande parte da quantidade da água que a planta absorve através do sistema radicular é para atender a demanda transpiratória. E, portanto, do total da água que a raiz aporta para a folha, 98% se perde através do processo de transpiração para garantir a refrigeração da planta. A transpiração é a forma de evitar a diário o estresse térmico. E dessa forma, não poderemos estar pensando em apenas água superficial, porque as camadas superficiais, por estarem mais expostas à demanda evaporativa, são as que secam primeiro. E dessa forma, precisamos estar pensando em água de profundidade. De cara, então, aparece uma característica importante da cultivar, que é a habilidade para crescimento radicular agressivo não apenas em profundidade, mas também a habilidade para formar a maior biomassa de pelos radiculares. E já nós vamos entender por que isso é importante. Muito bem, analisamos matéria seca, sobrou 10 a 20% do peso fresco. Do que essa matéria seca é formada? 90% a 96% é carbono, hidrogênio e oxigênio. A pergunta é, como é que a planta consegue adquirir carbono? A planta consegue adquirir carbono a partir do momento que está de estômatos abertos para capturar CO2. Mas para poder capturar CO2, obrigatoriamente tem que estar de estômatos abertos e tem que haver um sinal primário para a abertura desses estômatos, que é luz solar. Agora, luz solar estimulará a abertura dos estômatos a partir do momento que exista turgidez na folha. E, portanto, se não houver turgidez, não há como estar de estômatos abertos. Até mesmo porque todo o complexo estomático depende de pressão de turgor para possibilitar a abertura dos estômatos. E pressão de turgor só se faz com presença de água. Portanto, impossível imaginar captura de CO2 se não há turgidez, se não há disponibilidade de água. E hidrogênio e oxigênio, como é que a planta obtém? A partir da água. O restante, que forma a matéria seca, de 4 a 10%, é nutrição, né? E aí, então, está a nossa competência técnica para fazer o diferencial com nutrição que atenda à demanda base ao potencial produtivo, mas que esse atendimento dessa demanda nutricional seja de forma equilibrada. Porque não adiantaria abusar excessivamente de potássio, criando desequilíbrio com magnésio, ou abusar excessivamente de fósforo, criando desequilíbrios com zinco, com cobre. De todos os componentes que a planta precisa para funcionar, respondendo à segunda pergunta, luz solar, CO2, água e nutrição, qual é o principal desses componentes ou constituintes que determina a funcionalidade de uma planta? O principal componente que determina a funcionalidade de uma planta é a água. E aí é importante saber interpretar aquele velho ditado, né, que um dia aprendi com o professor Malavolta, quando me diz, Pazetti, você sabe qual é a verdadeira agricultura? A verdadeira agricultura é a verdadeira arte de se saber colher a luz solar. Depois de muito tempo matutando essa frase, né, em que consiste a verdadeira arte de se saber colher a luz solar? Consiste em se manter estômatos abertos pela maior parte do tempo. E só conseguimos manter estômatos abertos
a partir do momento que temos perfil de solo que não contraria o sentido lógico de crescimento de raiz, que é crescimento gravitrópico positivo. A partir do momento que tenhamos variedade com sistema radicular agressivo, variedade que forme a maior biomassa de pelos radiculares. Os pelos radiculares eu considero como a verdadeira alma da raiz, porque neles é que reside a superfície mais efetiva, não apenas para a absorção de água, mas também a superfície mais efetiva para a absorção de nutrientes. E vamos mais longe ainda. É ali nos pelos radiculares onde está a fábrica do hormônio que determina a juventude. A fábrica do hormônio que determina maior tempo de vida útil de uma folha, porque é a citocinina que protege a clorofila da degradação. Então, pensando nessa filosofia de agricultura de estômatos abertos, ao nós encararmos os estômatos, nós vemos que elas são válvulas multissensíveis, porém turbo-operadas, e a planta abre os estômatos na tentativa de capturar CO2 para produzir energia. Lamentavelmente, por essa porta por onde entra CO2, também se perde água. E como existe uma grande defasagem entre a velocidade de transpiração e a velocidade de absorção, ou seja, a planta perde muito mais do que absorve, progressivamente o estômago se fecha e, obviamente, isso limita a entrada de CO2, limitando dessa forma o principal processo fotossintético da produção, que é a fotossíntese. Quando nós analisamos como o algodão distribui a sua energia ao longo do ciclo, separando as diferentes fases, com seus diferentes divisores de água, né, que são botão floral, flor e capulho, olha bem como é que ela distribui a taxa de crescimento ou a velocidade de crescimento parte aérea. Nos primeiros 30, 35 dias até o aparecimento do primeiro botão floral, o ritmo de crescimento parte aérea é extremamente reduzido. Em algumas situações, dependendo da variedade, fertilidade, condição de temperatura, poderá chegar até 1,2, 1,3 centímetros ao dia, parte aérea. A primeira fase, que é a fase de estabelecimento, o investimento em parte aérea é mínimo. Por quê? Porque nesse momento o algodão não está preocupado em investir em parte aérea. Ele está preocupado em investir em sistema radicular. E que tipo de sistema radicular? Um sistema radicular pivotante, único, com extrema velocidade de crescimento em profundidade que poderá atingir até 5 centímetros por dia. Isto é o que o algodão estabelece como prioridade para atingir o equilíbrio funcional. O que a planta prioriza, efetivamente, é possuir dentro dela o principal componente ou constituinte que determina a estabilidade funcional. E, portanto, o que a planta prioriza, principalmente uma planta xerófita de quase deserto, é sistema radicular profundo, para manter dentro dela o máximo de água possível. Graças às propriedades térmicas da água, especialmente elevado calor específico e elevado calor latente de vaporização, uma planta que está bem hidratada, ela não permite que variações bruscas de temperatura se traduzam na íntegra. E a partir do momento que ela está bem hidratada, ela se dá o luxo, por assim dizer, de garantir o processo de refrigeração. Então, quando nós avaliamos potencial produtivo, estabilidade, qualidade e rendimento de fibra, por trás disso está o que eu chamo do valor da metade escondida. Lamentavelmente, a nossa vaidade não nos permite valorizar aquilo que não vemos. Mas é importante entender que o verdadeiro ou a verdadeira estabilidade funcional de uma planta, quem determina é sistema radicular agressivo que permita maior formação de biomassa de pelos radiculares. É importante que essa variedade também não possa ser chorona, que não possa ter problemas de decência de fibra, porque tendo decência de fibra, além do prejuízo em produtividade, nós teremos posteriormente o aparecimento voluntário de plantas e, obviamente, isso representa um desafio no controle dessa planta voluntária. Um gasto a mais, uma dor de cabeça a mais.
Para o Mato Grosso, onde nós temos a oportunidade de termos mais de uma época de semeadura, é importante que a gente discuta ciclo fenológico. E aí temos as oportunidades entre variedades de ciclo médio para tardio ou de precoce para ciclo médio. Agora, se quisermos colocar pimenta no caldo para abordar esse aspecto do ciclo fenológico, não podemos esquecer da grande problemática, né, que assombra não apenas o Mato Grosso, mas também a Bahia, e se chama bicudo. Nós temos sério problema de bicudo pelo Brasil afora para a cotonicultura brasileira. E se, aliado ao bicudo, nós colocamos o risco potencial que existe de apodrecimento de bacheiro, considero eu, na minha visão como fisiologista, que talvez não seja muito oportuno apostar numa variedade extremamente precoce. Mas seria importante apostar talvez numa variedade de ciclo médio, mas que, acima de tudo, seja responsiva ao manejo fisiológico e ao manejo nutricional. Uma variedade que tenha maior habilidade para pegamento de primeira e segunda posição, né? Porque grande parte do potencial produtivo se define entre primeira e segunda posição. E quando nós falamos em manejo fisiológico, estamos falando nas estratégias fitotécnicas mais modernas, que estão aí para tentar minimizar o aborto de estruturas reprodutivas, que são os bioestimulantes, os aminoácidos, a nutrição fisiológica via folha. É importante nós termos essa variedade com maior responsividade. E quando pensamos em rendimento de fibra, o que verdadeiramente o cotonicultor quer? O cotonicultor quer variedade que tenha 43, 44, se possível 45% de rendimento de fibra. E entendemos isso, porque o que ele comercializa é fibra. Agora, temos que entender que hoje, diante das algodoeiras modernas, né, onde a carga de trabalho em cima delas é elevada, que se trabalha em elevada velocidade, é importante que se considere a resistência de tegumento ou a resistência de casca. Porque, venhamos e convenhamos, pelo menos o que eu sei até agora sobre melhoramento genético, existe uma relação inversa entre rendimento de fibra e tamanho de caroço. De forma que, na medida em que aumentamos o rendimento de fibra, se diminui o tamanho de caroço. E aí, se houver problema com resistência de tegumento ou resistência de casca, isso representa a introdução de contaminante na fibra. E que mais que isso representa? Representa muito a operação de pré-limpeza, limpeza, e automaticamente estamos prejudicando o rendimento e ainda com a possibilidade de podermos, conforme essa pré-limpeza e essa limpeza, introduzirmos ainda mais elevado índice de fibras curtas. Esse critério fibras curtas está sendo praticamente cortador de pescoço. A indústria têxtil não está tolerando índices de fibras curtas acima de 10%. E às vezes nós temos uma variedade com genética para não produzir fibra curta, mas talvez pelo manejo a nível de algodoeira ou às vezes por problema de tegumento, estaremos introduzindo maior índice de fibras curtas. Não menos importante de uma cultivar é a tecnologia embarcada que nos permita proteção contra o estresse biótico. E aí, no caso específico, quando nós falamos em lagarta, e principalmente no complexo Spodoptera, que notícia maravilhosa, né? Escutar do Renato, que me antecedeu, ao nos brindar essa informação, né? Da introdução dessa tecnologia VIP3, para tentar amenizar esse grande problema, essa dor de cabeça que é o complexo de Spodopteras. E não apenas isso também. Temos que entender que, além da proteção da maçã, precisamos proteger folha para todo o complexo de outras lagartas. Não menos importante do que a tecnologia embarcada, pensando no controle de lagartas, seria também a tecnologia embarcada para pensar no controle de ramulária, né?
grande dor de cabeça quando a gente pensa no complexo de doenças no algodão. E a partir do momento que nós temos uma variedade que nos permite, né, uma tolerância maior, ou a tecnologia RX, isso nos dá o quê? Isso nos dá tranquilidade, porque isso nos permite manutenção de folha fisiologicamente ativa por mais tempo. E não podemos descartar isso, porque, afinal de contas, a fibra que nós colhemos, embora seja celulose pura, ela depende de atividade fotossintética de folhas. Outro fator importante, como tecnologia embarcada, é a tolerância a nematóides. E o que nós vemos hoje em relação a nematóides? O aumento das áreas com problemática de nematóides é extremamente grande, né? E aí a importância, então, de nós termos variedades, por exemplo, como o IMA 5801, né? Que além de elevado potencial produtivo, que além de ter essa tolerância a RX, apresenta excelente tolerância a determinados nematóides. E o produtor, você vê como o produtor vê isso com bons olhos, né? Adotou essa variedade de uma forma tão fácil, se encaixou tão perfeito no sistema de rodízio que hoje ele não abre mão disso, né? Agora também temos outras variedades importantes com elevado potencial produtivo e elevado desempenho, que parece que achou o nicho ali para o Mato Grosso, né? E diga-se de passagem, aqui a TMG 44 ou 47, variedades com excelente potencial produtivo, com excelente qualidade de fibra e com tecnologia embarcada que nos permitem essa proteção. Não menos importante, outra tecnologia embarcada pensando na proteção ao estresse, seria proteção ao estresse químico, né? Exatamente o herbicida, o que nos favorece, especialmente ao produtor, quando se pensa no operacional, no controle de plantas invasoras. Quando nós analisamos o desenvolvimento do algodão, olha a brusca mudança que acontece a partir do primeiro botão floral. A planta quadriplica a sua taxa de crescimento parte aérea. E aí nós faríamos a pergunta, por quê? Poderíamos responder essa pergunta de duas formas, tentando dar consciência à planta ou nos atributos ou nos fundamentos fisiológicos. Tentando dar consciência à planta para ser mais explícito, né? Nós fazemos a pergunta, o que o botão floral representa para a planta? O botão floral representa a futura maçã que vai se transformar em capulho. E se nós imaginarmos uma maçã que vai nos entregar um capulho de 4 lojas e que não vai haver problema de fecundação e que em cada loja irão se formar 8 sementes, se multiplicamos 4 vezes 8, representa 32 sementes. 32 filhos que a planta tem que sustentar. Aí a planta se perguntaria, o que eu preciso para sustentar esse bando de catarrentos? Eu preciso de muita água, não é problema, o sistema radicular já está definido buscando água em profundidade. Mas só com água não resolve o problema. Preciso fornecer nutrientes. E aí eu preciso, então, amplificar o número de dentes. Preciso amplificar a superfície mais efetiva para absorver nutrientes. O que constatamos, então? A partir do primeiro botão floral, aquele sistema radicular que praticamente era único, modifica, porque passa a ocorrer uma intensa proliferação de raízes laterais na tentativa do surgimento dos pelos radiculares. E aí, então, ela amplifica a superfície efetiva para absorver água, a superfície efetiva para absorver nutriente e o mais importante de todo, aumenta a fábrica do hormônio que determina crescimento por divisão celular, que é citocinina. Agora, o crescimento se faz por divisão e por expansão. Expansão responde por 90% do aumento irreversível de massa. Mas a expansão só se processa depois da divisão. E aqui, então, a planta pensa primeiro em patrocinar a divisão celular, até mesmo porque o botão floral, ele surge por um processo de diferenciação, um processo de mudança de morfogênese, e precisará crescer por divisão celular, se diferenciar até se transformar em flor. Mais uma vez, uma planta que tenha
maior habilidade com sistema radicular agressivo terá maior oportunidade de cumprir com esse objetivo de forma mais eficiente. Muito bem, a planta atinge esse segundo divisor de águas, que é a primeira flor, e até pouco tempo, o que se falava e ainda prevalece? Como se avalia o potencial produtivo de uma cultivar no momento da primeira flor? A partir da primeira flor, uma variedade que tenha potencial produtivo é aquela que deve apresentar, acima da primeira flor branca, entre 8 a 10 nós. E só terá habilidade para formar de 8 a 10 nós acima da primeira flor branca, variedade que tenha potencial de crescimento. O que devemos entender? Existe uma relação harmônica entre crescimento de raiz e crescimento de parte aérea. E a partir do momento que eu tenho variedade com sistema radicular mais agressivo, eu passo a ter mais aporte de água, mais aporte de citocinina, mais aporte de nutrição e, consequentemente, mais patrocínio para crescimento de parte aérea. O que nós precisamos é ser mais destemidos com o uso de regulador de crescimento. Eu prefiro ter à minha disposição um cavalo árabe, mantendo ele na rédea curta e mostrando todo o seu potencial de torque, do que estar em cima de um jegue e ter que estar explorando para que ele mostre seu desempenho. Então, é importante nós estarmos mais antenados com o manejo de regulador de crescimento. A partir do momento que ocorre a fecundação da primeira flor, aí nós temos outra etapa, onde se passa a definir tanto o potencial de qualidade de fibra, quanto o potencial produtivo. No momento, nessa primeira intervenção, era o que eu tinha para apresentar para vocês. Passo a palavra para o Samir, que nos vai levar até o campo, né? E aí precisamos entender esse belo trabalho que o Samir está fazendo com o desenvolvimento varietal. Samir, está contigo. Perfeito, muito obrigado, Pazete. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Meu nome é Samir, eu sou coordenador no time de Marketing e Desenvolvimento na Bayer. Na sequência, nós vamos juntos para o campo, para a experiência de ter a lavoura aqui na tela do celular. Vamos aí para o Mato Grosso avaliar juntos o comportamento e o desenvolvimento das variedades Bulgar 2 e também das variedades Bulgar 3 lado a lado no campo. Vamos lá? Desta vez estamos no Mato Grosso, na região de Campos de Julho, próxima à divisa com o município de Sapezal. O ensaio que iremos avaliar foi plantado em segunda safra em meio à lavoura comercial de um dos nossos parceiros de desenvolvimento do algodão Bayer. O plantio foi realizado no dia 18 de janeiro e tem aproximadamente 20 hectares no total, sendo 14 variedades com 1,4 hectares cada. Neste ensaio está presente as novas variedades Bulgar 3, que se encontram em processo final de avanço e que já foram aprovadas em todos os critérios de produtividade e qualidade de fibra nos anos anteriores. Essa fase de teste em grande escala é a que mais se aproxima da realidade do agricultor, pois o plantio, colheita e principalmente beneficiamento é realizado em escala comercial. Os Bulgar 3 estão lado a lado com as variedades e tecnologias mais plantadas e mais produtivas do Brasil. Conforme realizamos no evento da Bahia, poderemos acompanhar o comportamento dessas variedades aqui no Mato Grosso no ambiente de segunda safra. Avaliaremos juntos algumas dessas variedades e focaremos nas principais cultivares com tecnologia Bulgar 2 RR Flex e na sequência nas variedades com tecnologia Bulgar 3 RR Flex, destacando os principais atributos de cada variedade. Começamos pelas variedades da Delta Pine. Primeiramente pela variedade DP 1746 Bulgar 2 RR Flex. O principal ponto de destaque da variedade é o alto potencial produtivo associado à excelente qualidade de fibra. Por esse fato, ela foi destaque entre as variedades disponíveis no mercado brasileiro por apresentar um dos melhores HVIs na maioria das propriedades que plantaram a variedade nas últimas safras.
O principal ponto de atenção para esta variedade é a sua alta taxa de crescimento diário, sendo necessário avaliações frequentes para intervenções com regulador de crescimento nos momentos oportunos. A variedade possui boa adaptabilidade para ambiente de safra e também de Desta vez estamos no Mato Grosso, na região de Campos de Julho, próxima à divisa com o município de Sapezal. O ensaio que iremos avaliar foi plantado em segunda safra em meio à lavoura comercial de um dos nossos parceiros de desenvolvimento do algodão Bayer. O plantio foi realizado no dia 18 de janeiro e tem aproximadamente 20 hectares no total, sendo 14 variedades com 1,4 hectares cada. Neste ensaio está presente as novas variedades Boger 3, que se encontram em processo final de avanço e que já foram aprovadas em todos os critérios de produtividade e qualidade de fibra nos anos anteriores. Essa fase de teste em grande escala é a que mais se aproxima da realidade do agricultor, pois o plantio, colheita e principalmente beneficiamento é realizado em escala comercial. Os Boger 3 estão lado a lado com as variedades e tecnologias mais plantadas e mais produtivas do Brasil. Conforme realizamos no evento da Bahia, poderemos acompanhar o comportamento dessas variedades aqui no Mato Grosso no ambiente de segunda safra. Avaliaremos juntos algumas dessas variedades e focaremos nas principais cultivares com tecnologia Boger 2 RR Flex e na sequência nas variedades com tecnologia Boger 3 RR Flex, destacando os principais atributos de cada variedade. Começamos pelas variedades da Delta Pine. Primeiramente pela variedade DP 1746 Boger 2 RR Flex. O principal ponto de destaque da variedade é o alto potencial produtivo associado à excelente qualidade de fibra. Por esse fato, ela foi destaque entre as variedades disponíveis no mercado brasileiro por apresentar um dos melhores HVIs na maioria das propriedades que plantaram a variedade nas últimas safras. O principal ponto de atenção para esta variedade é a sua alta taxa de crescimento diário, sendo necessário avaliações frequentes para intervenções com regulador de crescimento nos momentos oportunos. A variedade possui boa adaptabilidade para ambiente de safra e também de segunda safra. É recomendada para plantio entre o meio e o início da melhor janela histórica de plantio de cada região, por ser uma variedade de ciclo mais longo. Tem um peso médio de capulho de aproximadamente 4,5 gramas e um rendimento de fibra em algodoeira comercial que varia na casa de 41 a 44%. A variedade é suscetível à ramulária. Desta forma, é preciso manter os intervalos e recomendações para fungicidas. Quanto à arquitetura da planta, conforme podemos ver aqui no campo, a variedade tem um bom índice de engalhamento e a planta tem os frutos mais afastados da haste principal, sendo assim considerada como uma variedade de arquitetura normal. Variedade DP 1637 Boger 2 RR Flex. O principal ponto de destaque desta variedade é a sua estabilidade no decorrer das safras e também sua ótima adaptabilidade para os diferentes ambientes, se tratando de safra e segunda safra. Tem um bom potencial produtivo e se mostra muito competitivo em ambientes de alto potencial. Possui boas características intrínsecas segundo as análises de HVI. Outro ponto de destaque para esta variedade é o seu alto rendimento de fibra, que sempre varia na casa de 41 a 44%, e na maioria das áreas sempre ficando mais próximo de 44%. A variedade tem uma taxa de crescimento menor se comparado com a DP 1746 Boger 2, porém é recomendado um bom manejo de regulador. Por ser uma variedade considerada de ciclo médio-longo, é recomendado para plantio no início mais próximo ao meio da melhor janela de plantio de cada região. O peso médio de capulho da variedade é em média 4,2 gramas. A variedade é suscetível à ramulária, dessa forma é preciso manter os intervalos para aplicações de fungicidas.
Como podemos ver a campo, a variedade tem uma ótima retenção de estruturas reprodutivas e um bom engalhamento, e também tem um ramo ladrão com um bom pegamento. Variedade DP 1734 Boger 2 RR Flex. Esta variedade possui boa adaptabilidade nos ambientes de safra e também de segunda safra. Tem bom potencial produtivo e se mostra bastante estável em diferentes regiões e ambientes de produção. Possui boas características intrínsecas que atendem às exigências de mercado. Se destaca muito pelo bom pegamento de primeira posição. Tem taxa de crescimento diário um pouco menor do que a variedade DP 1637. Porém, é preciso acompanhar essa taxa para fazer as intervenções com regulador de crescimento nos momentos mais oportunos. Também é uma variedade classificada como ciclo médio-longo e desta forma é recomendado para plantio após o início da janela, mais próximo ao meio da melhor janela histórica de plantio de cada região. O peso médio de capulho da variedade é em média 4,5 gramas. Possui um excelente rendimento de fibra, variando também na casa dos 41 a 44% em algodoeira comercial. Também é suscetível à ramulária, sendo necessário as intervenções com fungicidas de acordo com as programações e as recomendações. A variedade tem uma excelente taxa de engalhamento e um ponto forte dessa variedade é sua boa distribuição de frutos nos diferentes terços da planta. Pode ser considerada como médio cluster por ter os frutos mais próximos do ramo principal da planta. Na sequência, falaremos das principais características e também mostraremos as condições de campo de algumas variedades comerciais que também estão entre os chefes de mercados do IMA e da TMG, com tecnologia Boger 2 RR Flex. Variedade IMA 5801 Boger 2 RR Flex. O principal ponto de destaque desta variedade é a sua resistência ao nematóide de galhas meloidógena incógnita. Outra característica que chama muito a atenção nessa variedade são suas médias de HVI, que ficaram entre as melhores variedades mais plantadas do Brasil. A variedade tem alta taxa de crescimento, principalmente no início do ciclo, e precisa ter um bom acompanhamento desta taxa para intervenções quando necessário. É considerada como ciclo médio precoce, sendo assim recomendado para plantio do meio para fechamento da melhor janela de plantio. O peso médio de capulho da variedade é em média 5,6 gramas e tem um rendimento de fibra que varia na casa de 37 a 40% em algodoeira comercial, a depender do ambiente de produção. Quanto à sanidade, também é um ponto forte de destaque para essa variedade, pois ela tem resistência ramulária, reduzindo assim também os custos com aplicações de fungicidas. A arquitetura da planta é moderna, com um excelente engalhamento e tem uma boa retenção de frutos, com maçãs grandes, principalmente de primeira posição. Variedade TMG 47 Boger 2 RR Flex. Um ponto forte que merece destaque para esta variedade é a sua tolerância ramulária e também o equilíbrio entre produtividade e qualidade de fibra. Tem uma excelente aderência de fibra e possui baixa exigência de regulador de crescimento e uma alta exigência de fertilidade. É recomendado colocar esta variedade entre a abertura e o meio da melhor janela de plantio. Uma das nossas observações de campo é que esta variedade geralmente é uma das últimas a ter a abertura da primeira flor e posteriormente a última a ter a abertura do primeiro capulho. Tem uma excelente adaptabilidade nos ambientes de safra e também de segunda safra. O peso médio de capulho da variedade varia na casa ali dos 3,9 gramas. E quanto ao rendimento, na casa de 40 a 43% em algodoeira comercial. A variedade tem uma boa retenção de frutos e é uma das mais clusters do mercado, pois possui os ramos frutíferos
mais curtos, fazendo com que os frutos fiquem bem mais próximos da haste principal que uma variedade de arquitetura normal. Variedade TMG 44 Bulgar 2 RR Flex. Esta variedade foi destaque nas últimas safras. É uma das variedades mais plantadas do Brasil, visto que tem um alto teto produtivo e também ficou entre as melhores variedades com qualidade de fibra, segundo os dados de HVI das últimas safras. Não é uma variedade muito exigente de regulador de crescimento, porém é preciso atenção para intervenção com regulador nos melhores momentos. É recomendado para plantio entre o meio e o fechamento da melhor janela de plantio de cada região, por ser uma variedade com um ciclo mais curto. Tem excelente adaptabilidade nos ambientes de safra e também nos ambientes de segunda safra das regiões produtoras da fibra. Tem um ótimo peso de capulho que costuma variar ali na casa dos 4,8 gramas. O rendimento de fibra fica próximo ao da variedade 47, na faixa ali de 40% a 43% de rendimento em algodoeira comercial e a depender do ambiente de produção. Outro ponto de destaque para a variedade é a sua tolerância à ramulária. Como podemos ver aqui a campo, a variedade possui uma ótima arquitetura, com bom engalhamento e pegamento, com boa distribuição das posições frutíferas. Variedades com tecnologia Bulgar 3 RR Flex. As 4 variedades que iremos citar abaixo estão em processo final de avanço, e este é o primeiro ano que elas estão sendo conduzidas em larga escala. Desta forma, todos os dados que serão apresentados aqui serão com base nos ensaios das safras passadas, com condução em microparcela e descaroçamento em mini descaroçadeiras. Além dos ensaios de faixa em larga escala, estas variedades continuam sendo testadas em microparcela, para afinarmos ainda mais o posicionamento, para em seguida ser gerado a bula de cada variedade, o que chamamos de proposta técnica de valor. Por ainda não serem comerciais, as variedades estão codificadas de 1 a 4. Quando for realizado o lançamento comercial, comunicaremos, além do nome oficial da variedade, essa sequência numérica. Variedade 1, Bulgar 3 RR Flex. Variedade com ótimo potencial produtivo. Na última safra ficou entre as 5 primeiras variedades na média de produtividade de fibra dos ensaios do Brasil, comparado com os principais cheques de mercado e também com as outras variedades. Ficou em primeiro lugar nos ensaios da Bahia e tem destaque em produtividade nos ambientes de safra. A variedade não é muito exigente em regulador de crescimento, porém é preciso atenção para a intervenção com o regulador nos momentos mais adequados. Apesar de ser destaque na safra, ela também tem uma boa adaptabilidade para os ambientes de segunda safra. Tem um ótimo peso de capulho, que costuma ficar na média de 4,5 gramas por capulho. Segundo os dados médios de mini algodoeira, a variedade teve um rendimento médio de pluma na casa dos 45%. Porém, é preciso destacar que os dados de mini algodoeira costumam aumentar o rendimento na casa de 3%. Desta forma, o rendimento médio em algodoeira comercial é esperado que ficará em torno de 42%. Com respeito à sanidade, esta variedade é suscetível à ramulária e a variedade tem uma boa arquitetura de planta, um ótimo engalhamento e o ramuladão, a depender do ambiente de produção, costuma ter um bom pegamento das estruturas reprodutivas. Variedade 2, Bulgar 3 RR Flex. A variedade é destaque em qualidade de fibra, ficando com a média de HVI superior à da maioria das variedades comerciais disponíveis. Tem um alto potencial produtivo e na última safra também ficou entre as 5 primeiras variedades na média de produtividade de fibra dos ensaios do Brasil, ficando em terceiro lugar nos ensaios da Bahia. Da mesma forma que a variedade 1, ela também tem destaque para produtividades em ambientes de segunda safra. A variedade também não é muito exigente em regulador de crescimento,
e é necessário acompanhamento semanal para avaliar a taxa diária de crescimento para intervenções quando necessário. Tem um bom peso de capulho que fica na casa de 4,2 gramas por capulho. Segundo os dados médios de milho algodoeira, a variedade teve um rendimento médio de fibra nas últimas safras de 46%. Porém, da mesma forma que citamos na variedade 1, é preciso descontar em torno de 3%, então o que é esperado para essa variedade em algodoeira comercial é que ela deverá ficar ali na casa dos 43% de rendimento de fibra. Essa variedade também é suscetível à ramulária e a variedade tem uma arquitetura de planta mais cluster, com uma boa retenção de estruturas reprodutivas, principalmente de primeira e segunda posição. Variedade 3, Bollgard 3 RR Flex. A variedade 3 apresenta ótimos resultados de HVI, também ficando com qualidade superior aos cheques de mercado, e também apresenta médias de produtividade de fibra superior aos principais cheques de mercado. Tem baixa exigência de regulador de crescimento, porém é necessário, da mesma forma que as demais, um bom acompanhamento semanal e diário para intervenções nos momentos mais oportunos. A variedade possui ótima adaptabilidade para os ambientes de safra, mas também ambientes de segunda safra. Tem destaque no peso médio de capulho, ficando na média de 4,5 gramas. Dos dados médios de milho algodoeira, a variedade teve um rendimento médio na faixa de 44%. Fazendo o desconto dos 3%, é esperado que em algodoeira comercial, essa variedade deverá ter um rendimento que ficará na casa dos 41%. Outro ponto de destaque para essa variedade é a questão de sanidade, pois essa variedade também é tolerante à ramulária. Como podemos ver a campo, a variedade tem uma excelente arquitetura de planta, podendo ser considerado como uma arquitetura normal e com uma excelente retenção de estruturas reprodutivas. Variedade 4, Bollgard 3 RR Flex. Além de entregar ótimo potencial produtivo, o ponto de destaque para a variedade são os dados médios de HVI. Esta variedade teve médias superiores a todos os cheques de mercado e as variedades mais plantadas do Brasil. Esta variedade tem uma taxa de crescimento maior do que as demais variedades Bollgard 3 apresentadas anteriormente, porém, também pode ser considerado como uma baixa exigência de regulador de crescimento. Possui flexibilidade para ambientes de safra e também boa adaptabilidade para ambientes de segunda safra, e tem também um ótimo peso de capulho, que, segundo os dados dos ensaios das últimas safras, ficou ali na casa dos 4,5 gramas. Com respeito ao rendimento de fibra, segundo os dados médios de milho algodoeira, esta variedade teve um rendimento na casa de 45%. Descontando aí os 3%, é esperado que em algodoeira comercial, esta variedade deverá ter um rendimento na faixa de 42%. Outro ponto de destaque para a variedade 4 é com respeito à sanidade, pois a variedade tem tolerância à ramulária. Conforme podemos ver a campo, a variedade tem uma arquitetura normal, com uma boa retenção e boa distribuição de estruturas reprodutivas de primeira e também de segunda posição. Perfeito, pessoal. Em seguida, voltamos com o professor Pazetti com o tema qualidade de fibra. Professor Pazetti, é com o senhor. Vamos lá. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui à minha apresentação, o próximo desafio que tenho é tocar sobre aquilo que é mais importante, que é qualidade de fibra, né? E diga-se de passagem, é importante ressaltar que, embora algumas cultivares não sejam tão exímias assim no rendimento de fibra, chegando a patamares de 43%, 44%,
pela qualidade de fibra que elas apresentam no tocante a comprimento, finura, microner, maturidade, resistência, elongação, menor índice de fibras curtas, ainda assim alguns grupos plantam essas variedades porque conseguiram achar no nicho de mercado preço que garante exatamente aquilo no qual eles investem, que é qualidade de fibra. E aí é importante que se ressalte, né, que nós temos algumas variedades importantíssimas com qualidade de fibra imbatível. Delta Pine 1536 poderá não ter aquele rendimento de fibra desejável, mas em relação à qualidade de fibra é excelente. Temos a sucessora dela que o ano passado no tour técnico chamou muita atenção, que foi a Delta Pine 1746 também, que além de excelente potencial produtivo, apresenta elevada qualidade de fibra. E da mesma forma temos outras variedades, como a Fiber Max 944 também, que é uma variedade excelente em qualidade de fibra. Precisamos achar o melhor manejo para cada uma delas. Muito bem, dando sequência aqui à fisiologia da formação de fibra, a partir do momento que ocorre a fecundação da flor, a partir desse momento se inicia o crescimento da fibra, que inclusive poderá iniciar de 3 dias antes da antese. O que é a fibra? A fibra nada mais é uma célula que se originou do processo de diferenciação dos integumentos, as paredes internas do óvulo, que futuramente formarão a casca. Através de estímulos bioquímicos e hormonais, 3 dias antes da fecundação, ela começa a crescer. Então, a partir da fecundação, efetivamente, se inicia ou se determina, vamos dizer assim, o início da primeira característica importante, que é comprimento da fibra. Por um período de aproximadamente 20 dias, essa fibra cresce em tamanho. E aí, se nós analisarmos esse crescimento em tamanho, esse aumento irreversível de massa, nós iremos ver que esse aumento irreversível de massa, além de divisão e expansão, principalmente se dá por expansão. E aí, o que nós temos ao final da formação? Nós temos uma estrutura complexa, né? Onde existe mais externamente cutícula, que desempenha a função de proteção. Nós temos a parede primária, que é a primeira formada, que vai determinar a periferia ou a grossura da fibra e, ao final, seu comprimento. E depois, antes de que se finalize o crescimento em tamanho ou a fase de elongação, se inicia a fase de maturação, que consiste, na verdade, na deposição sucessiva, dia após dia, de inúmeras camadas de celulose, podendo chegar aí a 24, 25 camadas de celulose, né? Analisando de forma gráfica, o que nós podemos, então, constatar? A partir do momento da fecundação, por um período aí que pode durar até 30 dias, nós constatamos crescimento. Efetivamente, o maior alongamento ocorre entre 20 e 21 dias, e depois, antes de finalizar a fase de alongamento, ocorre a fase de maturação. Como eu disse anteriormente, a diferenciação, né, que se inicia possivelmente 3 dias antes da abertura da flor, ela decorre de estímulos bioquímicos e hormonais em cima das células que futuramente formarão a casca. Quais são os principais estímulos hormonais? Principalmente, nós temos auxina, giberelina e, definitivamente, o de maior importância, a citocinina. Porque esse crescimento inicial da diferenciação, essa diferenciação demanda a participação importante de citocinina. Ora, aonde se produz a citocinina? Principalmente na ponta dos pelos radiculares. Então, mais uma vez, nos remontamos a característica importante da cultivar, que é a sua capacidade de formar sistema radicular agressivo, não apenas em profundidade, mas sistema radicular que consiga a maior biomassa de pelos radiculares, de forma a permitir uma fibra com maior crescimento, uma fibra que atenda à demanda da indústria têxtil, né? E aí depois, como nós vemos, o processo de maturação,
Olhando do ponto de vista gráfico, né, até os 20, 21 dias, nós temos definição do comprimento da fibra, mas temos uma fibra imatura. E em que consiste o processo de maturação? Consiste no preenchimento do lumen, né? Essa parte oca aqui. Então, antes de finalizar o crescimento em tamanho, a fase de elongação, dia após dia, ocorre deposição de camadas de celulose. O que se busca, então? Habilidade para que a cultivar possa ter paredes secundárias espessas, para determinar resistência, e deposição de fibras concêntricas, de tal forma que, ao final, nós tenhamos o menor espaço vazio dentro daquilo que se considera lumen. O que nós temos ali dentro do lumen? Ali nós temos resíduos de cera e resíduos protoplasmáticos, principalmente proteínas, resíduos proteicos. E são esses resíduos proteicos que, em parte, determinam maturidade e que, ao final, depois de processar essa fibra, uma maior quantidade de proteínas irá determinar a habilidade para esse tecido adquirir cor, ou seja, a habilidade de tingimento. Portanto, precisamos que, enquanto esse processo de maturação esteja acontecendo, nós tenhamos matriz energética sadia, ou seja, folhas com maior atividade fisiológica possível, porque nós precisamos entender definitivamente que o capulho, antes de ser capulho, ele é maçã, e a maçã passa por dois processos, primeiro crescimento e depois maturação. E nos dois processos, tanto o crescimento quanto o processo de maturação, ele é um dreno eternamente dependente de folha. E essa celulose não chega na forma de celulose na maçã em crescimento, na maçã em maturação. Chega na forma de sacarose. E aí, o que é necessário ter em mente? De que não existe uma sincronia entre plenitude fotossintética de folha e demanda de fotoassimilados pelos frutos. A folha do fruto, ela não dá conta de atender toda a demanda do fruto. Porque desde que não exista nenhum tipo de estresse, admitimos que uma folha de fruto poderá ter um período de duração média aí de 58, 60 dias. Mas ela atinge a plenitude fotossintética com aproximadamente 16, 20 dias. E a partir daí ela declina. E esse declínio de atividade fotossintética se manifesta exatamente quanto mais o fruto precisa da folha. Então, categoricamente se afirma que os frutos sempre estarão na dependência de folhas velhas com reduzida capacidade fotossintética. Quem entra em jogo, então, para atender essa demanda de fruto? Exatamente a folha da haste, né? Nós temos a folha do fruto, que tem conexão direta, mas que por decrescer fotossinteticamente de forma prematura não dá conta de abastecer o fruto. Então, nós teríamos participação importante da folha da haste. E aí a importância, entra mais uma vez a importância de nós termos tecnologia agregada que nos permita menor desgaste energético diante de uma das principais doenças, que é a ramulária. Agora, não podemos nos esquecer que nós estamos diante de um outro grande desafio fitopatológico, né, que é a mancha-alvo, doença com a qual não tem conversa, porque a ramulária, a folha até tolera, né? Dificilmente, para você ver desfolha por ramulária, você tem que ter uma incidência de ramulária absurda. Com mancha-alvo é diferente. Às vezes, com 2, 3 manchas, a gente está constatando desfolha. Folha caindo ainda verde. O poder de desfolha da mancha-alvo é um absurdo. E aí, então, nós precisamos estar antenados com uma agricultura de caráter preventivo, com fungicidas que sejam mais efetivos, com fungicidas que sejam mais oportunos, né? Para poder, então, fazer frente a essa doença. Agora, o que precisa ficar bem claro é que não podemos colocar sobre o fungicida toda a responsabilidade da sanidade do cultivo. Isso seria um absurdo da nossa parte. A sanidade do cultivo primariamente depende de nutrição.
até mesmo porque os mecanismos de defesa que operam naturalmente na planta, todos eles são ativados por nutrição. E aí entra a grande importância de uma nutrição balanceada com cobre, com zinco, com manganês, com potássio, né? Para nós defendermos exatamente essa matriz energética. Essa folha da haste, que eu chamo de folha avó, né? Ela aporta 70% do carbono para o crescimento da maçã e, além de serem de maior tamanho, tem um período de funcionabilidade maior, aproximadamente quase uma semana a mais, né? A fibra, pessoal, do momento que ela se forma até a abertura do capulho, é uma célula viva. É uma célula viva com toda a complexidade bioquímica e fisiológica de qualquer ser eucarioto. E como célula viva que é, ela está exposta a todas as influências ambientais. E, portanto, todas as características tecnológicas da fibra, né, que hoje nós evaluamos, né, através de comprimento, resistência, elongação, maturidade, microner, finura, né, todas elas têm influência decisiva sobre os fatores ambientais, têm influência decisiva sobre elas. Na primeira fase, que é a fase de elongação, o que é importante? Ora, se admitimos que grande parte do crescimento, 90%, se faz por expansão, fator importante para definir crescimento por expansão é a água. E a planta se prepara primeiro para isso, formando o sistema radicular em profundidade. A fase de maturação, principal fator, precisamos de luz, né? Porque está ocorrendo deposição de celulose. Precisamos de folha fotossinteticamente ativa e precisamos dessa fonte de energia chamada luz. Agora, a informação científica nos diz que grande parte da deposição de celulose é um processo metabólico. Há enzimas envolvidas que irão processar a sacarose, aí vem a sacarose sintase, que vai utilizar frutose e sacarose para produzir celulose. E aí precisamos também da enzima celulose sintetase. E se afirma categoricamente que grande parte da deposição de celulose acontece principalmente durante o período noturno. Até porque durante o dia existe maior favorecimento, pensando na fisiologia, especificamente na fotossíntese, a planta produz muito mais amido durante o dia do que sacarose. E o açúcar que é transportado da folha para o fruto é sacarose. Então, temperatura também é fator ambiental importantíssimo que irá determinar a deposição concêntrica de celulose. É isso que a indústria têxtil está atrás. Fibra cada vez mais longa, fibra cada vez mais fina, fibra cada vez com deposição concêntrica, com paredes secundárias espessas, determinando resistência, né? E aí é muito importante entender que a planta, como um ser vivo, o simples fato de estar fazendo fotossíntese, ela corre o risco de estar produzindo espécies tóxicas de oxigênio. Mas existe um sistema de reparo, né, que são as superóxidos dismutases, as peroxidases, as catalases, que fazem frente para fazer essa faxina, para eliminar esses radicais superóxidos. Mas aí, se nós tivermos deficiência de magnésio, aí nós temos morte anunciada, morte prematura de folha, dano celular. E aí, então, passamos pelo envelhecimento precoce de folha, associado à deficiência de magnésio. E eu toco especificamente abordando o assunto magnésio aqui, pela obrigatoriedade que nós temos no cultivo do algodão de atendermos à demanda de potássio. Há uma elevada demanda por potássio. E nitidamente sabemos que se houver teores não consideráveis de magnésio no solo, os aportes consideráveis de potássio que fazemos poderá inibir sensivelmente a absorção de magnésio, condenando para envelhecimento precoce de folhas. Assim como também deficiência de manganês, a deficiência de zinco, deficiência de boro, importantíssimo para a sacarose, enxofre, importantíssimo para o metabolismo nitrogenado, para definir resíduos proteicos, potássio definindo resistência,
fósforo definindo maior comprimento de fibra, isso já está muito bem catalogado na pesquisa, a importância do fósforo em melhorar comprimento de fibra, a importância do potássio em melhorar resistência de fibra. Embora seja uma célula viva que sofre influência decisiva de todos os fatores ambientais, precisamos entender que todas as características tecnológicas da fibra são primariamente condicionadas por fatores hereditários. Então, acima de tudo, precisamos de quê? Precisamos de genética de fibra, né? Não adianta querer fazer um melhor manejo nutricional, o melhor manejo de regulador de crescimento, o melhor manejo fitossanitário, se não há genética de fibra. E quando analisamos os principais quesitos observados pela indústria têxtil, né, que é comprimento, resistência, microner, observamos que ambiente tem influência. Ambiente influencia microner mais do que resistência. E, por sua vez, ambiente influencia mais resistência do que comprimento. Mas todos eles, a seta vermelha está indicando que existe uma influência muito mais decisiva de genética do que ambiente em cima de comprimento, em cima de resistência, em cima de microner, né? E aí, então, precisamos entender que há necessidade de comprimento que atenda à demanda da indústria têxtil, que precisamos de uniformidade de comprimento, que precisamos de resistência, de alongamento, de microner que atenda a essa demanda e que é necessário o menor índice de fibras curtas. Maior índice de fibras curtas automaticamente poderá indicar imaturidade de fibra, porque se a fibra está imatura, ela se rompe muito mais facilmente, ela tem menos resistência, né? Então, digo a vocês, não é fácil trabalhar com genética de algodão, né? Uma planta tetraploide, onde você melhora uma coisa e, de repente, você desafina uma outra série de características. Mas é importante que nós tenhamos, acima de tudo, genética com potencial produtivo, com estabilidade, com qualidade, com rendimento de fibra e que não tenha decência. Agora, se associado a isso tudo, nós temos tecnologia para proteger contra o dano por lagarta, o que isso significa? Nós vamos ter maior pegamento de estruturas reprodutivas. E aí nós teremos diante de nós o melhor regulador fisiológico de crescimento. Eu sempre afirmo que nós temos 3 reguladores de crescimento. O primeiro deles é o regulador natural, que é a água. Se há água, haverá condição para haver crescimento. Nós temos regulador químico, que poderá ser o cloreto de mepiquat ou o cloreto de clormequat, desde que ele seja bem utilizado. Encarado não apenas como uma ferramenta para gerenciar crescimento, mas encarado verdadeiramente como o que ele é, condicionador de produtividade. A partir do momento que nós sabemos trabalhar com um regulador de crescimento, nós temos uma baita de ferramenta na mão para condicionar para potencial produtivo. E, finalmente, nós temos o melhor regulador fisiológico de todos, que é o quê? Pegamento de primeira posição. A partir do momento que nós temos tecnologia embarcada, né, para suportar o ataque de lagarta, nós tendo maçã em final de crescimento e início de maturação, para definir maturação, uma maçã demanda energia de 5 folhas. E aí, então, a partir do manejo com regulador, do manejo fisiológico, com a variedade responsiva, que responde mais a esse manejo fisiológico, a esse manejo nutricional via folha, não para atender fome, mas para ativar fisiologicamente a planta, nós caminhamos no sentido de ter maiores tetos produtivos diante de uma planta que definitivamente é uma máquina de produzir. E, obviamente, não podemos esquecer das outras tecnologias, né, que é a tolerância ramulária ou mesmo a tolerância dos nematóides. Bom, eu encerro aqui a minha participação e
reafirmo mais uma vez o meu muito obrigado à Bayer, mas não posso deixar de externar o meu agradecimento aqui aos produtores do Mato Grosso, que a cada vez me permitem a entrada nas suas fazendas, né, para o meu melhor aprendizado, o meu maior conhecimento sobre a agricultura, externar o meu agradecimento a todos os consultores, gerentes de fazenda, né, porque eu fiz uma enquete, né, acionando a cada um deles, perguntando o que eles considerariam como características mais importantes. E quero dizer aqui para vocês, né, que uma característica que foi comum em todas as respostas que eu encontrei foi variedade que seja agressiva na formação do seu sistema radicular, né? Então, quer dizer, se isso é uma unanimidade, é porque as pessoas entendem que, definitivamente, a partir do momento que nós temos variedade que tem a boca, que tem a fábrica do hormônio da juventude, do hormônio da fecundação, do hormônio da diferenciação da fibra, nós caminhamos no rumo certo. Então, externo aqui o meu agradecimento a todos os consultores, gerentes de fazenda, em especial ao Evandro Dalben, né, do grupo SLC na Fazenda Paiaguás, ao Marco Sosa, do IMA, ao Sacarelli Muzucchini, da JH Sementes, né, e aos outros consultores que atenderam essa minha enquete, eu na busca de mais conhecimento. Então, fica aqui, senhores, o meu muito obrigado e estou à disposição para qualquer pergunta que, porventura, né, ao final, eu possa ser capaz de responder, e eu espero que seja pergunta de preferência fácil de ser respondida, né, Samir? Bom, passo aqui o bastão, acredito que é para o Rafael, né? Para mim, professor. Então beleza. Professor, muito obrigado. Acho que sempre é um show te escutar. Sempre estar com você é uma oportunidade de aprendizagem. Acho que você tocou num ponto crucial. Nós, como plataforma Bolgar, escutar o agricultor e a necessidade dele é o que a gente faz. Isso para a gente está sempre em primeiro lugar. Tá? Para a gente dar continuidade aqui para a nossa live, eu gostaria de chamar, além do senhor, os outros colegas que apresentaram aqui, para a gente fazer uma rodada aqui de perguntas e respostas. Beleza. Eu tentei organizar aqui por temas e vou tentando direcionar aí para vocês, tá, pessoal? Acho que o primeiro, para a gente começar aqui, para a gente aquecer um pouquinho, pensando em fisiologia e biotecnologia, para o professor Pazetti e para o Samir. Por que nos últimos anos estamos percebendo uma forte mudança com respeito às variedades mais plantadas no Mato Grosso? Esse fato está diretamente ligado ao potencial produtivo e à escolha da biotecnologia? Samir, Professor, eu posso falar e o senhor dá sequência aí. O que eu vejo, Rafael, dessa questão da mudança da biotecnologia, também para a gente, essa visão está sendo muito forte a campo. Né? Você tinha variedades aí entregando altos potenciais produtivos, mas algo principal que vem limitando essas variedades, restringindo ela ao mercado, realmente a questão de qualidade de fibra. Né? Variedade hoje entregando potencial produtivo, mesmo que mais alto que for, sem qualidade de fibra, já não tem mais aceitação do mercado. Eu sempre falo, Rafael, que é algo que vem de trás para frente. Né? Você chega um momento que você está produzindo bem, está conseguindo entregar, só que quando isso começa a aumentar lá nas fiações, chega um momento que isso volta. A fiação, mesmo te dando um deságio, ela chega a um ponto de falar de rejeitar aquela fibra e não querer mais levar. Então é isso que a gente percebe que aconteceu com algumas variedades e tendo essa mudança. E outro que eu vejo que vem surgindo, né, variedades que estão tendo um equilíbrio entre isso aí. Porque realmente nesse processo de seleção a gente encontra variedades com alto potencial produtivo, né, e às vezes não leva junto a qualidade de fibra. Então um não vai sem o outro. E outro ponto que eu vejo também, além da biotecnologia, é a questão da flexibilidade, né, do manejo com herbicidas. Isso aí no algodão hoje, até um tema que a gente vinha discutindo bastante, é a questão do espaçamento. Sendo que, né, a maioria dos cotonicultores resolveu diminuir aquele espaçamento de 1 metro, que era de 90,
para 76, visando que o algodão fechasse a linha mais rápido, né, e ele pudesse dar aquele abafamento nas plantas invasoras. O que está acontecendo ao contrário hoje, o agricultor vem voltando para o espaçamento de 90, até pela facilidade de adaptabilidade das plantadeiras, para plantar soja com 45, né, a mesma plantadeira, e voltando o algodão para 90, é uma tendência. Então, essa questão do herbicida é outro fato que eu vejo dessa mudança. Então, são os dois fatos, resumindo, são esses dois principais, né, que é a qualidade de fibra, né, com alto potencial produtivo, e a questão da flexibilidade com o manejo de herbicidas. Eu também, eu balizo muito bem o que o Samir acabou de explanar. Tanto isso é verdade, né? Como eu disse anteriormente, nós temos aí grupo no Brasil que, apesar de não encontrar na variedade excelente rendimento de fibra, como a gente gostaria, de 43, 44, ainda insiste em plantar uma variedade que entrega menos rendimento de fibra, mas que entrega qualidade de fibra, porque consegue encontrar no nicho de negociação excelente preço de mercado a nível internacional. Precisamos entender um detalhe, né? Já se foi aquela época que se vendia algodão por peso. Hoje em dia, se você não atender a demanda da indústria têxtil, possivelmente você vai ficar negociando seu algodão para o pior nicho de mercado. E não é o que o produtor quer, né? Então, o produtor quer, especificamente, variedade que, além de produtiva, tenha rendimento e, acima de tudo, tenha qualidade de fibra. Agora, como muito bem Samir pontuou, ou a diferença é que não faz uma tecnologia embarcada para suportar uma lagarta, ou a diferença é que não faz uma tecnologia embarcada para tolerar uma ramulária, para controlar mato. Isso no operacional, a nível de fazenda, quando você pensa nessas grandes extensões de cultivo no Mato Grosso, isso no operacional, como o Samir tocou, na flexibilidade do operacional, isso é fantástico. Então, hoje não tem como voltar atrás, Rafael. Não tem como abrir mão disso, né? Vivemos nesse mundo globalizado, o produtor precisa ser competitivo. E se nós fôssemos ouvir o produtor, que é o principal elo, né, o elo mais forte da cadeia, ele vai afirmar categoricamente o que nós estamos dizendo aqui. Eu quero uma variedade que me dê tranquilidade, né? E olha só a importância de nós termos uma tecnologia como o Bollgard 3 hoje, por exemplo, né? Que outra coisa que pouco se fala é no estresse químico. Já se pensou o tanto de aplicações, né, de inseticidas que essa folha não irá receber, provocando esse estresse químico, provocando esse desgaste energético, esse envelhecimento precoce? Agora, precisamos estar antenados com a grande ameaça que, infelizmente, é o bicudo e que vamos ter que conviver com ele, mas existem tecnologias também para amenizar o estresse químico, com certeza. Bom ponto, professor. Pegando um gancho, o que o senhor trouxe, eu vou direcionar aqui algumas perguntas, acho que para o Giovanni, para o Renato e para o senhor também, pensando em controle de lagartas, produtividade e qualidade de fibra. O senhor já começou, vou pedir até para o senhor continuar. O que a gente pode esperar da nova tecnologia Bollgard 3 RR Flex para o Mato Grosso? Já temos variedades competitivas para as condições do Centro-Oeste, e esse controle a mais proporcionado pela nova tecnologia pode refletir em qualidade de fibra? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Bom, se olharmos só para o ataque da Spodoptera em cima do fruto, talvez não daria para fazer uma analogia, porque nós estaríamos perdendo o fruto, por assim dizer. Bom, mas o simples fato do fruto apresentar tecnologia, a gente não perde isso. Muito bem. Agora, a questão é questão de desfolha, né? E não apenas pensando em Spodoptera, mas em todo o complexo de lagartas. A partir do momento que eu tenho
ou que praticamente não tenho desfolha, é a ferramenta para eu manter a minha matriz energética com maior habilidade para estar transferindo sacarose para ser transformada em celulose e, obviamente, melhor qualidade de fibra. Diga-se de passagem, um fato importantíssimo que eu acabei esquecendo na minha discussão. No algodoeiro, pela sua complexidade genética morfofisiológica, nós temos uma planta que tem crise na exportação de açúcar e também crise na translocação de fotoassimilados. Agora, se associado a isso, nós temos uma planta desprotegida, aí nós temos a crônica de uma morte anunciada. Aí nós passamos a condenar fibra, porque a fibra, do momento que se origina até o momento que está pronta, né, até o momento da abertura do capulho, ela é um dreno eterno, né? E por si só a maçã, embora ela seja verde, embora ela venha recoberta com uma bráctea, que é uma folha modificada, que tem estômatos suficientes para capturar CO2, essa bráctea não dá conta da maçã. A bráctea só atende 5% da demanda desse fruto. Precisamos de folha. E aí precisamos de tecnologia para manter essa folha protegida. Sem dúvida alguma. Bom ponto. Professora, só para a gente continuar no tema qualidade de fibra, nessa safra a gente tivemos alguns dias nublados em algumas regiões do Mato Grosso. Isso pode afetar a qualidade de fibra? E como que a escolha da variedade correta pode minimizar esse impacto? Rafael, é muito difícil a gente encarar isso pensando em alguma estratégia de manejo, né? Porque em função da forma como o algodão distribui seus ramos ao longo do eixo principal, né? Numa filotaxia radial 2/5, é uma planta que possui um elevado índice de autossombreamento. Então, ela apresenta crise tanto na captura quanto na transferência de luz ao longo do dossel. É uma planta com elevado índice de autossombreamento. E talvez o estresse que acabe condenando mais essa planta seja o estresse luminoso, né? Ora, o processo de maturidade ou o processo de maturação de fibra, Rafael, ele é um processo de deposição constante. Diria eu que, contando a partir da antese da fecundação, a partir do 20º dia depois da fecundação, quando aproximadamente se tem definido 90% do comprimento, se inicia o processo de deposição de celulose, né? A celulose é fotoassimilada. Obviamente não chega na forma de celulose, chega na forma de sacarose. E eu tenho uma planta que, na sua atividade de fotossíntese, pensando no mecanismo fisiológico de fixação de CO2, é uma planta de baixíssima eficiência fotossintética, porque ela é planta tipo C3. Embora, quando eu comparo uma planta C3 com uma planta C4, um dia nublado é menos impactante para uma planta C3. Mas o algodão, como planta C3, contraria tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade, né? Na faculdade nós aprendemos que a planta C3 satura por luz. Algodão não satura por luz. Quanto mais luz recebe, mais produtivo é, mais pegamento de estruturas reprodutivas. E, ao contrário, muitos dias nublados poderá comprometer sensivelmente não apenas o pegamento de estruturas reprodutivas, mas a qualidade de fibra. Um atributo importante, à luz do conhecimento, né? Existem dados científicos mostrando que a folha do algodão é capaz de manter um suprimento de carboidratos para atender uma demanda de em torno de 24 a 48 horas. Então, um dia nublado, 2 dias nublados, em plena fase de maturidade de fibra, talvez não representaria um problema. Mas a partir do 3º dia, 4º dia, 5º dia nublado, isso representa um problema
eu diria, na espessura da parede secundária. Às vezes nós poderemos ter uma fibra relativamente madura, mas que não apresenta a resistência desejável ou que não apresenta aquela elongação suficiente sem se romper. Exatamente porque fracassou na produção da sacarose e, consequentemente, na deposição de celulose. Dias nublados, efetivamente, é um fator ambiental difícil de administrar, viu, Rafael? Muito difícil de administrar. Poderemos até amenizar, tentando reduzir o aborto, né? O aborto das estruturas reprodutivas, com manejo de bioestimulantes, né? Até com o próprio cobalto, molibdênio e níquel, né? Como estratégia de minimizar a síntese de etileno. Mas amenizar a deposição de celulose fica complicado. Muito bom, professor, muito bom. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. A gente tinha mais algumas perguntas aqui, a gente até passou um pouquinho do horário, mas adoraríamos ficar mais tempo aqui debatendo sobre o tema. Só antes da gente terminar, em nome da família Bolger, eu queria fazer passar uma mensagem para vocês. O algodão é uma cultura que exige um alto investimento em inovação e na parte técnica. E nós, da família Bolger, sabemos disso. A escolha da biotecnologia ela é essencial, ela é o marco zero para a gente garantir rentabilidade no bolso do agricultor. Isso vai trazer mais segurança no manejo de pragas e de plantas daninhas. Como consequência disso, a gente vai elevar a produtividade e a qualidade de fibra. E esse é o diferencial da plataforma Bolger. Todo investimento em pesquisa e inovação nos tornou especialistas em entender as necessidades dos agricultores e a desenvolver ferramentas que auxiliam o agricultor na tomada das decisões, principalmente porteira dentro. Há 15 anos, a família Bolger entrega produtividade com qualidade ao cotonicultor brasileiro. Mas não paramos aí. Vem muito mais. Hoje, a gente trabalha no desenvolvimento de tecnologias a serem lançadas nos próximos 15 anos, sempre focado nas reais necessidades dos cotonicultores. Em pouco tempo, falaremos mais sobre a tecnologia Bolger 3 RR Flex. Fiquem ligados e aguardem. Tem muita coisa boa por vir. Obrigado pela participação de todos, aos que apresentaram e aos que tiveram presentes durante todo o tempo junto com a gente. Tá? Até a próxima e, por favor, não se esqueçam de responder o questionário que a gente enviou no link aí para vocês. Tá bom? Pessoal, obrigado. Até mais. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado por prestigiar. Até a próxima. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.